Olá pessoal, tudo bom? Então, um vídeo para meus alunos de matemática 1, nós estávamos falando sobre funções quadráticas, né? E na última aula, então, eu falei sobre máximos e mínimos, condições para que, então, uma função quadrática tivesse máximos e mínimos, e fiquei devendo, então, para a gente concluir o conteúdo das nossas avaliações, um exemplo interessante sobre máximos e mínimos, ok? Então, você pode recordar aqui, assistindo os vídeos anteriores ou voltando esse material em PDF, tá bom? E também fiquei devendo, só voltando aqui na página, o estudo do sinal ou, né, como é que a gente resolve inequações do segundo grau, tá bom? Então, antes de a parte nova de conteúdo mesmo, que é o estudo do sinal, que a gente vai começar aqui embaixo, eu separei esse exemplo interessante, tá? É um exercício, tá na página 145 do livro de vocês. Desculpa, aqui agora eu consegui pôr, então página 145. É uma questão interessante sobre um lançamento, né, uma trajetória de um projétil. Eu vou deixar então aqui o enunciado, onde você pode depois pausar esse vídeo, por exemplo, e pensar a respeito, antes de vir acompanhar a solução que a gente vai apresentar aqui agora na sequência, tá bom? Então, suponho que você já tenha pausado o vídeo, pensou um pouquinho na solução. O gabarito está aqui do lado, né? Como trata-se de um livro do professor, então a gente sempre vem com a resposta. A questão, então, do vestibular da FUVEST diz o seguinte: a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola, né? Então, está dizendo aqui que é parte de uma parábola, tá bom? Com um eixo de simetria vertical, conforme ilustrado na figura. O ponto P sobre o terreno, então o P está aqui embaixo, observa o P. Pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo trajeto percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil toca o solo. Então, o que a gente pode imaginar assim, ele está dizendo, o projétil estava aqui, né, no pé, e até o projétil encostar no chão aqui, ele vai percorrer 30 metros, ok? Depois essas informações vão ser úteis para a gente na solução. Voltando, então, a altura máxima do projétil é 200 metros acima do terreno. Então, o topo aqui em cima, né, o Y do nosso vértice, se a gente pensar assim, é 200 metros. Ocorre no instante do lançamento, perdão, então voltando. A altura máxima do projétil de 200 metros acima do terreno é atingida no instante em que a distância percorrida por P a partir do instante do lançamento é de 10 metros. Então, assim, ele está dizendo, saiu daqui, né, do pé do nosso encosta, quando esse P percorreu 10, atingiu a altura máxima, tá bom? E aí a pergunta, né, quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Então, eu queria saber, né, a altura de lançamento, ok? Bom, nós precisamos de algumas informações importantes, tá bom? A primeira coisa que eu vou imaginar aqui, gente, ele falou assim, eu vou aproveitar o desenho, tá bom? Esse espaço, o vídeo é gravado, você pode assistir com calma depois. Vamos só completar e imaginar que a gente tivesse, então, completando a nossa parábola, tá? Então, imagina assim, eu estou completando a nossa parábola aqui. Então, fizemos o desenho da parábola. O ponto P, ele sai, então, desse pedacinho aqui, ok? O ponto, digamos, vou melhorar a nossa parábola um pouquinho. Okay? Então, ele sai daqui de maneira. Deixa eu pegar uma retinha, desenhar de vermelho, por exemplo. Acho que fica melhor. Então, olha, a encosta aqui sai de maneira, agora sim, vertical, perpendicular, então 90 graus. O ponto P parte desse momento. Então, eu posso pensar que aqui a distância que ele tinha percorrido era zero. Quando ele chegar nesse instante aqui, ele percorreu 30 metros, tá bom? Depois o exercício diz ainda, então vamos pôr de verde, vamos abusar um pouco das cores, o seguinte, que imagina que ali seja o nosso vértice, então. Quando o P percorreu 10 metros, é o momento em que a gente atinge a altura máxima. E aqui para a gente, a altura máxima em informação do exercício é de 200 metros. Então, vou deixar anotado aqui para não poluir muito o nosso desenho. Mas então, 200, nem vou pôr o M de metros, tá bom? A nosso objetivo, então, assim, digamos, eu vou chamar isso aqui de H, por exemplo. Nosso objetivo é determinar esse tamanhozinho H aqui, certo? Ele quer saber quanto o projétil estava acima, né, quantos metros acima do terreno estava o projeto quando ele foi lançado, ou seja, essa distância H. O nosso problema, então, é determinar esse H, tá bom? Agora, algumas informações úteis nós temos.
Se nós pensarmos aqui agora, então, assim, eu vou aproveitar a cor vermelha que eu botei da onde o ponto sai, e vou tentar então traçar aqui, opa, vai ficar longo e eu quero traçar um eixo. Ficou um pouquinho para a esquerda, acho que dá para assumir, tá bom? Não, eu vou, senão não vou dar certo, senão isso não vai dar certo nunca, pronto. Imagina que tá certinho, né, eu queria deixar esse desenho certinho aqui pra gente. Quero formar um eixo X e um eixo Y aqui, pronto. Olha, então eu pus um eixo X, vou pôr um eixo Y, perdão, eu vou pôr um eixo X aqui pra gente. Olha, então tem um eixo X e tem um eixo Y aqui, certo? Imagina que não há essa sobreposição, o desenho está bonitinho. Então eu tenho um eixo X que na verdade aqui, se a gente pensar no eixo X, estou pensando no deslocamento do ponto P, certo? E aqui a gente está pensando então na altura, ok? No ponto 00, né, então é onde o nosso ponto parte. Quando o nosso deslocamento é 10, estamos pensando no nosso x é 10, eu estou pensando então aqui no x do vértice, ok? Nós temos a altura máxima atingida, então esse nosso ponto aqui é o vértice, ok? E ele diz exatamente aqui, ó, uma parte importante, eu vou voltar e ler para vocês, ele diz o seguinte, olha só. A trajetória do projeto lançado da beira do penhasco sobre o terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical. Eixo de simetria vertical. Nós sabemos então que os grafos de funções quadráticas são parábolas que têm um eixo de simetria, ok? Nesse caso, ele diz que é o eixo de simetria, que é exatamente no x igual a 10. Quer dizer que tudo que ocorre de um lado é espelhado do outro, certo? Então, por exemplo, se eu pego, só para recordar vocês, vou pegar aqui de rosa. Se eu pego numa determinada altura aqui e passo uma reta paralela ao eixo x, né, o nosso eixo de deslocamento, então essa reta ela perpendicular com o eixo Y, ok? Na verdade, essa retinha do eixo de simetria que é paralela ao eixo Y. Então, esse tamanho até o ponto médio aqui, então, digamos, sei lá, fosse A, B, C, então A, B e BC medem o mesmo tanto. Eu não quero deixar esse B e C porque eles não são importantes na nossa solução, não aqui agora. Eu vou usar lá na raiz ali embaixo, tá bom? Mas então tudo isso diz a mesma coisa pra gente. E, então, pensando numa parábola, o que que acontece? Nós sabemos o seguinte, olha só, gente. Então, eu vou pegar de rosa mesmo, tá bom? Nesse sentido, esse ponto 30 é uma raiz da nossa parábola, certo? É uma raiz da parábola, é feio dizer isso, desculpa, né? É uma raiz da nossa função quadrática, ok? Ou seja, se eu trocar o x por isso, né, se a nossa função quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, se eu ponho x igual a 30, eu tenho um zero, uma raiz, né? Ok? Agora, eu tenho uma informação importante. Sobre o y igual a 10, né, sobre essa linha aqui, perdão, sobre x igual a 10, nessa linha, nós temos o eixo de simetria. Então, se uma raiz está aqui a 20 unidades de distância do 10, a outra raiz estará a 20 unidades de distância do 10. Então, eu sei que tem que ser, se eu volto 20, tem que ser menos 10. Né? Então, nós sabemos as duas raízes da nossa equação, que quase resolve o problema para a gente. Tá? Outra maneira de descobrir que a outra raiz era menos 10 era você lembrar o seguinte, né? Eu já comentei isso em sala, o seguinte, olha só. Quando você tem duas raízes, que é igual o caso desse problema, o x do vértice, ele é a média aritmética entre as duas raízes. Você sabe que o x do vértice era 10, você conhecia uma das raízes 30 e não conhecia a outra, tá bom? Então, se você resolve essa equaçãozinha, eu passo 2 multiplicando é 20, 30 mais x2 é 20, então o x2 também dá menos 10. Em todo caso, o que acontece? Nós sabemos duas raízes do nosso problema. Então, a gente já tem uma expressão bem boa de qual é a nossa função, certo? Qual é a nossa função? É o seguinte, então, para não invadir a nossa página do conteúdo da aula de hoje, é o seguinte, olha só, nós sabemos que a função procurada é algo do tipo, né? Eu estou usando x aqui, porque é o padrão que a gente usa em sala, mas você poderia pensar, chamar uma função h, né? H, então até melhor, vamos pôr assim, h para altura, ok? Altura em função do deslocamento, né? Altura, né? O deslocamento é o eixo x e a altura é o eixo y, tá bom? Então a altura em função de d, ela fica dado o seguinte, então AD ao quadrado mais BD mais C, né? Ele está fazendo o papel do x, tá bom?
Mas nós aprendemos também uma forma fatorada, que se a gente conhece as raízes, a gente pode fatorar. Lembra lá, quando era f de x, gente, só para vocês recordarem, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Você poderia fatorar em termos das raízes, x menos uma raiz, x menos outra raiz. Aqui, então, a gente vai fatorar, não é x, é d menos uma raiz, então uma raiz é 30, d menos a outra raiz, que é menos 10. Então é o seguinte, nós sabemos qual é a expressão da altura, é o seguinte, é AD menos 30 vezes D mais 10. Falta descobrir o A, né? Da onde vai sair esse A? Bom, tem que sair das outras informações dadas no exercício. O exercício diz, por exemplo, que o x do vértice é 10, certo? X do vértice é 10. E diz que o y do vértice, x do vértice é 10. E diz que o y do vértice, então, se você pensar que, na verdade, seria, né, na nossa nova notação, o d do vértice, e aqui o h do vértice, né, ok? Mas é só uma questão de notação, né? É 200. E nós aprendemos o seguinte, né? Então, o x do vértice pode ser calculado como menos b sobre 2a, ok? E isso dá 10. Você poderia montar um sistema e resolver, se você lembrar que o y do vértice é menos delta sobre 4a, né? E isso está dando 200. Só que eu já observei isso em sala também. Se você tem uma função, então pensando na função f de x, né, ali, quando você calcula o f do x do vértice, isso dá exatamente o y do vértice. Se a gente olha para o nosso desenho, isso é claro, né? Se eu troco o x por 10, ou se eu troco o d por 10, não importa qual seja a notação que você está usando, a sua altura é 200. Então, ao invés de usar todas essas fórmulas, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir nessa expressão que a gente conhece quase tudo, e vou trocar, então, o d por 10. Se eu calcular o h no número 10, isso tem que dar 200, né? A altura, quando, né, você deslocou 10 metros, é 200. Então, você fica com a vezes 10 menos 30, é 10 mais 10. Isso igual a 200. Então, menos 20a vezes 20 é igual a 200. Eu tenho que corrigir algo, porque deu negativo. Não, desculpa, não há problema. Perdão. Desculpa, o A tem que dar negativo. Tem todo sentido o A dar negativo, porque a concavidade da nossa parábola está, né, voltada para baixo, então o A precisa ser negativo. Tá? Ok, não há erro nenhum, sem problema. Então, por exemplo, se eu simplifico esse 20 com 200, sobra 10. Então, eu fico com menos 20A igual a 10. Então, o A é 10 dividido por menos 20, ou, simplificando, menos meio, ok? Então pronto, a gente tem a nossa expressão. Qual é a função quadrática procurada, né? H de D, ou H de X, se você quiser usar, é menos meio, D menos 30, D mais 10, ok? Bom, agora ficou fácil resolver o problema, porque se ele quer saber exatamente essa altura, que a gente chamou de H, que eu estou voltando a chamar de interrogação, observe que a altura é só você calcular a altura procurada, é só você observar que não tinha deslocamento nenhum, é só fazer igual, né, d igual a zero, ok? Então fica até condizente, né, eu chamei de h, né, o h procurado é o h quando você não deslocou nada. Então fica menos meio vezes 0 menos 30, 0 mais 10. Então você fica com menos meio vezes menos 30 vezes 10. Bom, o fato é que 30 por 2 é 15. Menos vezes menos é mais. 15 vezes 10, 150. No caso, 150 metros. Ok? Exercício interessantezinho. Ok? Então, batendo o gabarito aqui com a resposta apresentada pelo livro, o item D. Tá bom? Então, isso a gente fecha um exemplo que tinha ficado faltando em sala sobre máximos e mínimos. Tá bom? Então, essa parte aqui era a parte do exemplo sobre máximo e mínimo. A gente fez um exemplo de altura máxima, né, gente? Mas ele enquadra nesses exemplos de máximos e mínimos justamente porque a ideia é mesmo, é trabalhar com y do vértice, o x do vértice. E aqui a gente ainda falou um pouquinho sobre a forma fatorada que a gente já vinha falando em sala de aula. Então, para a gente poder fechar essa aula, eu vou apresentar um estudo do sinal e inequações do segundo grau, ok? E vou tentar pôr alguns exemplos e a gente encerra dessa forma o capítulo e o conteúdo da prova de vocês, tá bom? Então, recorde aqui comigo o seguinte, olha só. Uma função quadrática é algo desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c
esse A aqui que é importante, ele ser diferente de zero. A, B e C são números reais, ok? Bom, quando a gente fala sobre inequação, estudo sinal, as coisas, na verdade, são a mesma coisa, depende só como a pergunta é feita, tá bom? Mas, assim, o que é uma inequação de segundo grau? A gente aprende o que é uma equação do segundo grau, né? O que é uma equação do segundo grau? É resolver essa igualdade, né? Você vai usar a fórmula que você conhece, achar o x' e x2' quando tiver, às vezes pode ser que eles sejam o mesmo, né? A gente tem multiplicidade de 2, pode ser que não exista, aí é complexo, a gente só vai aprender no terceiro ano, mas você conhece uma fórmula para resolver isso. Uma inequação é justamente quando isso não ocorre, então você quer resolver expressões desse tipo, ax ao quadrado mais bx mais c, sendo algumas possibilidades, por exemplo, maior que zero, maior ou igual, menor ou menor ou igual, tá bom? Eu ainda deixo sempre aqui um diferente, mas normalmente a gente não resolve isso, né? Porque se você sabe onde ela é zero, se você resolver o primeiro caso, né? Se você sabe onde ela é zero, certamente você sabe onde ela é diferente de zero, né? Para os valores de x que são diferentes do x' e do x2'. Então você não precisa se preocupar com isso, tá bom? E o que é o estudo do sinal de uma função quadrática? É você pegar então uma função quadrática dessa e dizer, olha, quais são os valores de x com que ela se anule, ou seja, onde a equação é resolvida. Quais são os valores de x onde ela é positiva, onde ela é negativa, então isso depende de problema a problema, tá bom? Para isso a gente tem um dispositivo prático bem legal, que é o que a gente usa. Faltou um i, perdão, prático. É o que a gente usa para poder resolver. É a maneira mais simples que eu conheço, tá bom? Bom, a gente divide em alguns casos, tá bom? Então, assim, tudo depende aqui, gente, do delta, lembra? O delta a gente tinha 3 possibilidades sendo um número, né? Delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Nesse caso, você tem duas raízes distintas. Eu só pus o diferente, senão não ia caber, tá bom? Aqui a gente tem uma raiz de multiplicidade de 2, mas para ficar igual os livros do médio fazem, né, até falar no terceiro ano, diz que são duas raízes iguais. E aqui é que não existe raiz, tá bom? Isso impacta para a gente sobre aonde a nossa função corta ou não o eixo x, se ela intercepta ou não o eixo x. Então, por exemplo, se o primeiro caso a gente estiver analisando, né, se você quiser resolver uma inequação, perdão, ou fazer o estudo do sinal de uma função quadrática, você vai olhar lá para o delta associado a ela. Se o delta for positivo, você sabe que tem duas raízes. E aí você divide o mundo em dois casos. Quais são os casos? Onde o A é positivo e onde o A é negativo. Se o A é positivo, a concavidade, gente, lembra, a gente falou do gráfico, é voltada para cima. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, quando a gente monta o dispositivo prático aqui, eu vou pôr só o eixo X, igual a gente fez, por exemplo, o estudo de inequação do primeiro grau. A gente só precisa olhar o eixo X aqui agora. Eu não estou mais me interessando com valores de Y. Eu quero determinar valores de X com que determinadas coisas aconteçam. Então, cortou, tem duas raízes, o gráfico da nossa função faz isso, né? Eu não estou nem preocupado com o vértice, o desenho está bonito, nem nada. Olha, quando é negativo, faz o contrário, ok? Então, pronto, as nossas parábolas têm essas características. Você tem uma raiz, digamos, um x1 e um x2. O que você sabe das funções, né? Acima do eixo x, o y é positivo. Então, acima do eixo x, a sua função é positiva. Abaixo, ela é negativa. Aqui acontece justamente o espelhado, né? Acima é positivo, né? E abaixo é negativo. O que você está dizendo em cada um desses casos, né? Aí depende da pergunta, tá bom? Mas imagina que a pergunta fosse aqui, olha, diga onde a função é estritamente positiva. Eu quero saber, né? Quais são os valores de x onde ela é maior do que zero. Então você fala, olha, o x tem que ser menor que uma das raízes, tá vendo? Porque é onde a função é positiva, ou maior do que a outra. Então pronto, você achou sua resposta. Ah, professor, se fosse um maior ou igual a zero, então você pintava a bolinha. Então, o x tem que ser menor ou igual que a menor das raízes e maior ou igual que a maior das raízes, tá bom? Ah, e se fosse menor do que zero, professor? Então, menor do que zero, o x tem que estar compreendido entre as raízes. Ok? E a gente consegue fazer esse esqueminha bem simples, seja para poder resolver inequação ou fazer o estudo do sinal. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Você vai olhar para uma das raízes, para outra, e vai depender da pergunta. Olha, se a pergunta for positivo, está entre as raízes. Se for estritamente negativo, então é maior que a maior raiz e menor do que a menor raiz, e assim para cada um deles, tá bom? O que muda, né, então assim, para a gente poder avançar e chegar nos exemplos e finalizar,
É o delta que impacta a gente. Então, se o delta for zero, a gente aprendeu, então, tem uma única raiz, então tangencia o eixo x. Ora para cima, ora para baixo, tá bom? Eu botei já aqui os eixos, tá bom? Esqueci de fazer a divisão, mas queria aproveitar o espaçozinho. Pronto. E aí, de novo, ou A é positivo, perdão, A é positivo, ou A é negativo. Se o A é positivo, então ela só toca o eixo x na única raiz. Ok? Então ela só toca aqui, ó. Então, nesse caso, gente, essa função é sempre positiva. Ela só se anula na única raiz. No outro caso, ela vai tangenciar, vai tocar o eixo x apenas na única raiz aqui, ó, né? x1 igual a x2. Então, a nossa função, ela é claramente negativa. E ela se anula, né? Está sempre abaixo do eixo x. Se anula somente no x1 e no x2. O terceiro caso, então, agora vocês já podem imaginar, quando o delta é menor do que zero, e a gente divide, então, A maior do que zero, A menor do que zero. Fazemos a nossa divisãozinha aqui, ok? Deixa eu melhorar um pouquinho essa divisãozinha. E aí, então, vamos pôr o eixo x, o eixo y. Pronto. O primeiro caso, delta é negativo, então ela não encosta no eixo x. A nossa parábola é algo desse tipo. Então, a nossa função é sempre positiva. Então, por exemplo, é possível que isso aqui seja menor ou igual a zero? Nunca. Então, a resposta seria vazio se a pergunta fosse essa. É maior que zero para todo x. E aqui acontece justamente o contrário, é negativo para todo valor de x, ok? Então, nossa função sempre fica negativa nesse sentido, tá bom? Bom, com isso eu posso então passar alguns exemplos do livro para vocês, para a gente poder então fechar essa aula. Eu vou tentar uns 2 ou 3 exemplos, para não ficar muito extenso, tá bom? E vou printar aqui do livro, me dê só um minutinho para eu tirar para vocês. E a gente fecha, então, o conteúdo da prova de vocês, tá bom? A primeira questão que eu vou pegar, então, é a questão 17, lá da página 132, tá bom? Resolva as inequações, tá bom? E aí eu falo um pouquinho do estudo final aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, estava só printando o livro. Vou só, então, dar uma quebra de página. Tá aqui, acho que vocês conseguem ler o item A e B, tá? Então, essa é a página 132, está lá, resolva as inequações. Então, como é que a gente vai resolver essa inequação? Bom, como eu falei, professor, você só falou só do estudo sinal, né, e tudo mais, então, mas as coisas, eu disse, estão similares. Quando eu estou falando de resolver essa inequação do segundo grau, então, eu quero pegar esta função aqui, pensando no item A, então, olha só, f de x é x ao quadrado menos 3x mais 2, ok? Essa é a nossa função. E quero o seguinte, eu quero que você estude o sinal e me diga onde que ela é negativa. Só isso. Só isso que a gente está fazendo nessa situação, ok? Bom, para isso eu preciso olhar o delta primeiro, né? Então, olha só. O delta, ele é b ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes o c. Então, o delta ele é 9 menos 8. Delta é 1. Opa! Então, a gente está no primeiro caso, né? Porque o a aqui é o número 1, é maior que zero. Então, ela tem duas raízes. A gente precisa saber quais são essas duas para a gente conseguir responder, ok? Quem são as raízes do nosso problema aqui? Então, x é menos o valor de b, então menos menos 3, mais ou menos a raiz do delta, que é 1, né? Sobre 2 vezes 1. Então, o x é 3 mais ou menos 1 sobre 2. Então, 1x é 3 mais 1, 4 por 2, 2. E o outro, 3 menos 1, 2 por 2, 1. Você poderia ter resolvido, né? Dois números cuja soma é 3 e o produto é 2, né? 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2. Ok, então nós sabemos as raízes, sabemos tudo. Vamos colocar o dispositivo prático aqui. Pá. Nossa concavidade é voltada para cima. Pá. A menor raiz é 1, a maior raiz é o 2. Pronto. Olha, acima é mais, abaixo é menos. Você quer responder o quê? A pergunta é determinar onde ela é negativa, né? O primeiro caso era esse aqui, né? Ó, determinar onde é negativa. Ela é negativa quando o x está entre 1 e 2. Então, pronto. Qual é a solução que você dá para o item A? Olha, são os números reais que estão entre 1 e 2. Ok? Você poderia deixar como intervalinho aberto, né? 1 e 2. Tá? Uma observação. E se fosse, né?
x ao quadrado menos 3x mais 2 maior ou igual a zero, né? Como é que você ia responder isso aqui? Quando você fez esse primeiro dispositivo prático, já respondeu tudo, olha só. Se eu quero maior ou igual a zero, então eu quero os que são maiores ou iguais a 2, ou os que são menores ou iguais a 1. Então, nesse caso, pronto, olha só, você ia dar. São os números reais, que são, aí pondo na ordem, né? Menores ou iguais a 1, ou maiores ou iguais a 2. E aí você poderia, né, se fosse o seu caso, seu interesse, ou dependendo do exercício que você estivesse respondendo, tivesse um gabarito, menores ou iguais a 1. Então, menores ou iguais a 1, ou, então, união, maiores ou iguais a 2. Prontinho, ó. Resolvido o nosso problema de maneira bem simples. E você pode pensar em diversas combinações disso, tá bom? Assim como, por exemplo, então, só para fechar, né, a nossa lista de observações sobre essa questão, vou precisar dar uma quebra de página, então o item B. Se fosse o seguinte, né, em vez de resolva a inequação, fosse assim, ó, estude o sinal da função f de x, igual, então, x ao quadrado menos 3x mais 2. Você ia dizer o seguinte, olha, a gente já estudou o sinal, certo? Você ia dizer o seguinte, olha, ela é positiva se o x é maior que 1 ou menor que 2. Então, você coloca assim, ó, olha, f de x é maior que zero para x maior que 1 ou perdão, maior não, x menor do que 1 ou x maior do que 2. F de x é nula para as raízes, x igual a 1 ou x igual a 2. E f de x é negativa para, agora volta lá para você lembrar, o x entre 1 e 2, ok? X então entre 1 e 2. Me dê só um segundinho aqui, gente, para eu fechar a janela, tava gravando, começou uma chuva forte. Prontinho, estou de volta. Então, para resolver a última questão com vocês, é menos x ao quadrado mais 9, agora maior ou igual a zero, tá bom? Então, item B, vou pôr de outra cor, B. Então, é menos x ao quadrado mais 9 maior ou igual a zero. Então, de novo, a gente pega essa expressãozinha aqui, né? Então, se eu pensasse nessa função, né? Menos x ao quadrado mais 9, eu vou olhar para o delta. Ok? Então, o delta é b ao quadrado, gente, o b não aparece, então b é zero. Menos 4 vezes o a vezes o c. Então, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Tem, então, maior que zero, tem duas raízes. As raízes são mais ou menos, né, mais ou menos 3, certo? Mas vamos chegar lá. Então, quem é o x? O x é menos o valor de b, então menos zero, ou mais zero, não muda nada. Mais ou menos a raiz de 36 sobre 2 vezes o a. Então, 1 para a soma e 1 para a diferença. A raiz de 36 é 6, então 6 por 2 é 3. E menos 6 por 2, menos 3. E aí, de novo, o seu problema tá resolvido. Agora você só vai tomar um cuidado extra, que é o seguinte, né? Olha, o a é negativo, né? Então, vamos destacar isso aqui, né? O a é menos 1. Então, a concavidade é o contrário. Assim, ó. Menos 3 e 3x. Você quer, então, acima é mais, abaixo é menos. Opa, vamos pôr menos de vermelho para manter o padrão, né? Então, menos, menos. E aí a sua pergunta é maior ou igual a zero. Então, para ser maior ou igual a zero, ele tem que estar aqui, ó, entre menos 3 e 3, incluindo as extremidades. Então, pronto. Né? A solução para o seu problema, olha só, são os números reais que estão entre menos 3 e 3, incluindo as extremidades. Você poderia escrever como intervalinho fechado, né? Olha, menos 3, 3, fechou, tá bom? Observação, né? Ah, professor, e se fosse só maior do que zero? Fosse só maior do que zero, né? Então fosse assim, menos x ao quadrado mais 9 maior do que zero. O que ia mudar? Que as extremidades não entram, né? Então a sua resposta ia ficar, olha, são os números reais que estão entre menos 3 e 3, sem incluir as extremidades, tá bom? Ah, professor, e se fosse menor do que zero? Então, se fosse assim, menos x ao quadrado mais 9 menor do que zero. Então, menor do que zero, eu vou pôr de rosa aqui, ó. Menor do que zero tem que estar à esquerda de menos 3 ou à direita de 3, né?
Então, a sua resposta ia ficar, olha, professor, são os números reais que são menores do que menos 3 ou maiores do que 3. E aí, intervalinho, professor, então, menores do que menos 3, então menos infinito menos 3, união maiores que 3. E se fosse um maior ou igual a zero, o que, que ia mudar? Então, tá gravando, né, gente? Depois vocês podem voltar e ver com calma aí. Vou pôr de preto. Se fosse um menor ou igual a zero, só ia mudar o seguinte, ó. E aí, o que ia mudar, então, deixando de preto aqui, ia ser, então, menos infinito 3 fechado, união com 3 mais infinito. Ok? Mudaria só isto, tá bom? Então, é assim. O estudo do sinal também da mesma maneira, tá bom? Então, assim, bem simplesinho nesse sentido, né? Ok? Então, eu vou finalizar recomendando que vocês façam o seguinte, né? Resolva os exercícios das páginas 132 e 133. Eu vou anotar aí, tá bom? Então, exercícios, tá? Isso vale para os meus alunos. Se você acompanha o canal Matemática aqui, procure exercícios sobre inequações do segundo grau ou estudo do sinal, tá bom? São exercícios que eu estou passando para meus alunos. Então, dos números 60 a 67 é página 132, 68 a 70 é 133. Então, a gente pode resumir, né? 60 ao 70, tá bom? Então, números 60 ao 70, tá? E, então, com isso, a gente fecha o nosso conteúdo de funções quadráticas. E na próxima aula, né? A gente já na semana que vem, no dia 8, a gente inicia, então, funções exponenciais, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E que ajude vocês no estudo. A gente se encontra na próxima aula, no dia 9 agora de novembro, tá? Uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Muito obrigado